Muitas vezes nós vivemos uma vida cheia de desequilíbrios e desacertos, o que pode afetar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e espiritual. Eu quero considerar com você, nessa nossa reflexão breve, alguns passos que pensamos à luz da palavra, para que tenhamos uma vida mais equilibrada e mais saudável. Eu sou o pastor Wilton Luiz e quero convidar você a fazer parte desse ministério, assinando o nosso canal, se inscrevendo em nosso canal, divulgando, compartilhando os nossos vídeos ou as nossas mensagens, para que essas mensagens cheguem a muitos queridos que, como nós, necessitamos da orientação da palavra. Convido você a assistir a mensagem até o final, a ser um agente vivo nesse canal, compartilhando com os seus queridos. Pois bem, muitas vezes nós vivemos assim, uma vida cheia de desequilíbrios, de desacertos, de incertezas, e isso afeta o nosso viver. Sim, afeta de uma maneira muito direta, tanto fisicamente, como emocionalmente, como espiritualmente. Então eu pensei em alguns passos que podem nos ajudar a alcançar uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, claro, sempre com a ajuda de Deus. Quero considerar 7 passos com você. Primeiro, crie uma rotina saudável. Estabeleça uma rotina saudável, com hábitos saudáveis. Hábitos como uma alimentação balanceada, exercícios físicos, sono, ter aquele tempo de sono restaurador, adequado para ajudar a melhorar as suas funções, a melhorar a sua saúde. A Bíblia nos incentiva a cuidar, da nossa saúde, a cuidar desse templo que é o nosso físico. Há quanto tempo você não faz um exame? Há quanto tempo você não faz um check-up? Essas coisas são importantes. Elas devem fazer parte das nossas preocupações, dos nossos hábitos saudáveis. Segundo passo, para que você tenha uma vida mais equilibrada, mais assertiva, mais balanceada, priorize relacionamentos saudáveis. Muitas vezes nós nos cercamos de tantos relacionamentos tóxicos, Nós precisamos cultivar relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos saudáveis, eles podem nos ajudar a trazer equilíbrio emocional para a nossa vida. Selecione as pessoas com que você anda. A Bíblia nos ensina a amar uns aos outros, como a nós mesmos. Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 31. Nós precisamos amar as pessoas, amar uns aos outros, cultivar bons relacionamentos, perdoar uns aos outros. Efésios, capítulo 4, verso 32, nos faz esse desafio, para que o perdão faça parte do nosso viver, faça parte dos nossos relacionamentos. Isso nos ajuda a construir relacionamentos saudáveis. Priorize, então, relacionamentos saudáveis na sua vida. Trabalhe por relacionamentos saudáveis. Invista em relacionamentos saudáveis. Isso vai nos levar a desenvolver uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Terceiro lugar, queridos, cultive uma espiritualidade sadia. Invista na sua vida espiritual. Você quer ter uma vida mais equilibrada? Você quer ter uma vida mais saudável? Uma vida mais assertiva? Cultive, relacionamento com Deus. Um relacionamento equilibrado com o Senhor. Isso vai trazer a você um equilíbrio emocional, físico também. Isso vai levá-lo a encontrar significados na sua vida. Muitas pessoas caminham ausentes de significados reais, concretos.
Sabe, é triste, levanta pela manhã e engrena nas suas atividades, nos seus compromissos, mas sem significados ou com ausência de significados reais na sua vida. A Bíblia, ela nos ensina como princípio básico para a nossa vida buscar a Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. Buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Cultive em primeiro lugar, ou em primeiro aspecto na sua vida, o seu relacionamento com Deus. Com isso estou falando de orar, estou falando de você congregar, de você estar na companhia dos santos, dos justos, dos irmãos, dos queridos. Estou falando de você cultivar a leitura de sua palavra, livros devocionais, enfim, cultive a sua vida espiritual. Não faça isso sozinho. Isso deve fazer parte dos seus relacionamentos a sós com Deus. Mas considere estar na casa de Deus, pois isto é elemento primordial para o cultivo da sua vida espiritual. Quarto lugar, desenvolva habilidades de gerenciamento do seu tempo. Vivemos sempre correndo, sempre sem tempo. Gerenciar o tempo pode ajudar a evitar a sobrecarga, o estresse. Às vezes nós nos metemos em tantas coisas, queremos participar de tantas coisas, tantos afazeres, além daqueles que são obrigatórios de atender, de fazer, nós vamos buscando tantas outras coisas. A Bíblia nos ensina, queridos, que há um tempo para tudo debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3 nos diz isso. Há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de correr, há tempo de parar, há tempo para tudo debaixo do céu. Então nós devemos aproveitar cada dia que Deus nos dá. Salmo 90, versículo 12 nos fala disto. O salmista considera as seguintes palavras: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, ele está dizendo, ensina-nos a valorizar os nossos dias, a ter preocupação com o tempo, a aproveitá-lo com sabedoria, com dignidade. Nós devemos aproveitar cada dia que Deus nos dá da melhor maneira possível, servindo a Ele, servindo ao próximo, amando, produzindo, sendo feliz, mesmo a despeito de nossas dificuldades. Quinto lugar, para ter uma vida mais equilibrada, nós precisamos buscar um equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro pode nos trazer paz e estabilidades. Eu não estou falando de buscar riqueza, de avareza, não estou falando nada disso. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos administrar bem os nossos recursos com sabedoria. Sim, muitas vezes, sim, ganhamos pouco, muitas vezes, alguns mais que outros, é verdade, mas a grande dificuldade é que em muitos momentos não administramos bem os nossos gastos. Gastamos mais do que recebemos, do que temos. Isso vai virando uma situação extrema, vai virando uma bola de neve. Nós precisamos considerar um equilíbrio financeiro. Para viver uma vida mais equilibrada, nós precisamos equilibrar esses interesses e essas propostas do mundo, essas propagandas que procuram nos convencer de que precisamos de tantas coisas, quando na verdade não precisamos de tantas coisas. Então a Bíblia nos ensina que nós precisamos administrar melhor os nossos recursos, para que possamos ter, para que possamos adquirir coisas que são boas para nós, para que nós possamos ser generosos com os outros. A palavra de Deus nos diz isto,
em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que nós devemos trabalhar para ter com que nos sustentar e também para ajudar ao necessitado. Ou seja, o equilíbrio financeiro envolve também a generosidade para com os outros. Sexto lugar, para que você tenha uma vida equilibrada, invista em seu crescimento pessoal. Investir em nosso crescimento pessoal pode nos ajudar a encontrar propósito, significado na vida. Sabe, a Bíblia nos ensina, ela nos incentiva a crescer na graça, crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia sempre nos estimula a crescer, nos instiga a crescer. 2 Pedro capítulo 3, verso 18, a usar nossos dons, nossos talentos para servir a Deus, para servir aos outros. É o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Nós somos estimulados na palavra de Deus a buscar um crescimento pessoal, um crescimento em todos os aspectos, naquilo que agrada a Deus, naquilo que agrega na nossa vida. Sim, somos estimulados pela Escritura. E sétimo e último que eu quero considerar, para que tenhamos uma vida equilibrada, nós precisamos considerar, buscar a ajuda qualificada. Sabe? Às vezes nós precisamos de oportunidades, às vezes nós precisamos de pessoas que nos dê o ombro, que nos auxilie, que nos ajude, que nos discipule, que nos faça crescer, que nos confronte a sermos mais assertivos na vida, a sermos mais equilibrados, a buscar mais saúde emocional, mais saúde espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus usa pessoas para nos ajudar em nossas lutas. Isso está em Provérbios, capítulo 11, verso 14. Sim, nós podemos considerar a necessidade de ajuda das pessoas, de sermos ajudados. Muitas vezes, e há muitos queridos, conheço pessoas que têm dificuldade em ser ajudado, não gostam de ser ajudado. Precisamos considerar a necessidade de sermos ajudados. Não há vergonha alguma em pedir ajuda quando nós necessitamos de ajuda. Tiago capítulo 5, verso 16, nos abre esse leque para que nós possamos buscar o auxílio, buscar a ajuda necessária que precisamos. Ao seguir esses 7 passos que eu fui pensando aqui, poderíamos considerar vários. Sabemos que as coisas não são simples e que enumerar passos parece ser algo simplório, mas a necessidade de buscar algo bem objetivo nesse momento. Então, ao seguir esses passos e confiar na ajuda e na sabedoria de Deus, nós podemos alcançar uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Sabe, que nosso Deus possa lhe auxiliar, que nós possamos buscar a Deus em todas essas áreas da nossa vida e encontrar o equilíbrio e a paz que nós tanto necessitamos, que nós tanto precisamos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. É o que nós buscamos em nome de Jesus.